Olá, queridos alunos, eu sou o professor Figueiredo do Colégio Teorema, sou professor de Geografia e hoje eu tenho um assunto muito importante para falar para vocês. Claro que é um assunto que vocês já conhecem desde muito tempo, desde lá do ensino fundamental. É sobre a regionalização do Brasil. Mas nós queremos ir um pouco mais nesse assunto de regionalização do Brasil. Primeira coisa que nós queremos falar para vocês é sobre a palavra região. A palavra região vem do latim que quer dizer linha divisória ou demarcação. Então, ela vem de outra palavra que significa delimitar. Então, a palavra região, ela tem lá origem no Império Romano, quando o Império Romano, através dos seus imperadores, decidiram dividir a cidade de Roma em 14 regiões distintas. Então, essa palavra veio dar sentido à palavra região que nós temos hoje. Então, a palavra região, ela dá o sentido de domínio político sobre um espaço para fins administrativos. Então, essa palavra, ela atravessou no decorrer do tempo até chegar aos nossos dias. Então, o que nós podemos definir sobre região mais claramente? É a construção social dos conjuntos espaciais, é a extensão que se manifesta em fenômenos similares. As regiões, elas são um dado da natureza. Seu estabelecimento é uma operação de conhecimento humano e diz respeito à ação de diferentes sujeitos no espaço. Mas região é algo muito comum para nós no nosso dia a dia, porque nós no nosso dia a dia lidamos com região, e o simples fato de nós dizermos que o mundo é dividido em 5 continentes, nós já estamos regionalizando os continentes. O significado da palavra continente vem da palavra contenere, que quer dizer terras contínuas. Então, quando se foi regionalizado os continentes, se deu o sentido que eram terras que tinham algo similar em comum. Mas nós queremos falar sobre o Brasil. Como é que surgiu a regionalização do Brasil? Porque regionalização é importante para a administração territorial. Então, a primeira regionalização do Brasil, ela surgiu em 1941, lembrando a vocês que o IBGE ele foi criado em 1938 no governo de Getúlio Vargas, depois do projeto da Marcha para o Oeste, que tinha o objetivo de conhecer o território brasileiro, desbravar e conhecer. Então, a primeira regionalização que foi feita no Brasil foi feita em 1941, com base no conceito de região natural. Em 1942, no contexto da Segunda Guerra Mundial, foi criado o território de Fernando de Noronha. E em 1943, dentro também ainda do contexto da Segunda Guerra Mundial, foram criados outros territórios nos pontos extremos do Brasil. Então, os territórios que foram criados foi do Acre, do Rio Branco, Guaporé, Ponta Porã e Iguaçu. Em 1941, como eu já falei para vocês, foi feita a primeira regionalização que nós podemos ver no segundo quadro que nós temos hoje. Então, essa divisão de regiões do Brasil de 1941 dividiu o Brasil em região Norte, Nordeste, Este, Centro e Sul. Logo após essa regionalização, foi feita outra regionalização que nós iremos ver no quadro 3, que dividiu o Brasil em região Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste, Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste. Após isso, nós tivemos a regionalização de 1946. Ela foi feita uma nova regionalização
considerando os aspectos fisiográficos do Brasil. Após essa regionalização, nós temos a regionalização de 1965, que houve uma nova identificação e uma redistribuição dos estados dentro das regiões. Essa regionalização de 1965, ela vai aproximar a regionalização da que nós temos a atual. Mas, em 8 de maio de 1969, entra em vigor uma nova regionalização. Essa regionalização, ela vai trabalhar o conceito de região homogênea. O que é essa região homogênea? Se levou em consideração os fatores naturais, mas os econômicos e humanos. Então, essa regionalização, apesar dela ser promovida, tem algumas coisas que ficaram pendentes. Por quê? Quando o Brasil ele é dividido em 5 regiões, são macro-regiões, e essas macro-regiões, elas não atendem precisamente às necessidades e os problemas da complexidade territorial que é o Brasil. Então, para melhor administrar o território, houve uma reformulação no território brasileiro. Em 1977, o estado do Mato Grosso ele foi dividido em 2, tá? Tendo a parte sul como capital a cidade de Campo Grande. Em 1982, Rondônia ela deixou de ser território federal. E em 1988, com a Constituição que foi elaborada, houve novamente modificações no território brasileiro. Que são essas modificações? Amapá e Roraima, eles passaram a ser estados. Fernando de Noronha, ele passou a ser município do estado de Pernambuco. E o estado de Goiás, ele foi dividido em 2, sendo que a parte norte ficou conhecida como estado do Tocantins e a parte sul como estado de Goiás. Mas para que serve regionalização? Regionalizar serve como um processo de administração territorial. E muitas vezes, esses processos de regionalização do Brasil em 5 macro-regiões não é suficiente. Dentro da Constituição de 1988, o governo federal decidiu que os estados eles poderiam administrar as suas regiões metropolitanas. As regiões metropolitanas dos estados, elas foram criadas lá em 1973, sendo que essas regiões metropolitanas, em 1973, elas estavam a cargo do governo federal. E a partir da Constituição de 1988, elas aparecem como responsabilidade do Estado de organizar as regiões metropolitanas. Mas, como nós já falamos aqui, o Brasil ele foi dividido em regiões, em macro-regiões. Só que, por exemplo, essas macro-regiões, elas não são suficientes para administrar o território. Então, dentro das macro-regiões, tem aquilo que nós chamamos mesorregiões geográficas. O que são essas mesorregiões geográficas? Elas são estruturas produtivas e características marcantes do espaço natural. E dentro das macro-regiões geográficas, nós temos as micro-regiões geográficas, influenciadas pelos centros urbanos e pelo tipo de uso do solo dominante. Então, quem é responsável no Brasil pela regionalização é o IBGE. O IBGE, que foi criado em 1938, digo a vocês, ele é responsável pelo processo de regionalização no Brasil. Mas o seguinte, esses estudos do IBGE, muitas vezes eles não dão conta de algumas complexidades que existem no território do brasileiro. Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger fez uma regionalização do Brasil não oficial.
em que ele dividiu o Brasil em 3 regiões: região amazônica, nordeste e centro-sul. Essa regionalização do Pedro Pinchas Geigy, ele levou em consideração os critérios socioeconômicos para fazer essa regionalização. No próximo vídeo, nós estaremos falando mais detalhadamente sobre a regionalização do Brasil. Espero que eu tenha ajudado aqui vocês a esclarecer algumas coisas sobre o processo de regionalização do Brasil. Conquistamos tantos... Em 2020, um novo teorema, metodologia avançada. Além da preparação impecável para o Enem, o teorema oferece empreendedorismo, educação financeira, iniciação científica, noções de direito e técnicas de xadrez. E na área cultural, pintura, música, teatro, cinema. O que é bom permanece e se renova. Venha para o teorema. O melhor ensino de Belém.